no Bem Brasil. Eles expressam alguma coisa que é bastante genérica, ou seja, há uma reação a uma exclusão, né, social. Uma exclusão em relação a um poder que exclui, né, um poder ao qual gostariam deles próprios poder ter para si. Ninguém hoje em dia acredita na possibilidade de um Estado integralista. Só esses caras que são, vamos dizer assim, os herdeiros, as viúvas do Plínio Salgado, que, assim como tem os órfãos de Hitler. Nós entendemos que o nacionalismo é o amor à nação, o amor à pátria em que a gente nasceu. Sem ganância, sem judeocracia. Eu não acredito no Holocausto. Eu vi a fumaça negra jorrando dos chaminés dos crematórios e senti a carne queimada nas próprias narinas. A gente está acompanhando, fazendo uma vigilância à distância de todos esses grupos, né, tentando manter um certo controle das nossas informações sobre esses grupos, porque são um risco à população no momento que eles praticam a violência gratuita, né? O goleiro Zete da seleção é para o oceano formando um delta. O leito do rio se divide em 5 braços, quebra-cabeças de ilhas. Quase todo o rio nasce e desemboca direto no mar ou em outro rio. O Parnaíba, por causa do solo arenoso, frágil e instável, carregou ao longo dos anos sedimentos para a sua foz. O acúmulo de sedimentos, a ação do vento e das marés desenharam este tipo raro de foz na forma da letra grega delta. 5 braços que correm para o Atlântico. 30% do delta do Parnaíba no Maranhão. Os deltas são áreas de terras férteis. A primeira grande civilização humana no Antigo Egito se desenvolveu no delta de um rio famoso, o Rio Nilo. Como o Parnaíba, o Nilo oferecia nas suas margens de terras férteis o alimento para sustentar o primeiro sonho do homem, construir uma grande civilização que marcasse a sua própria história. O delta do Parnaíba também alimenta quem vive lá e desenha a paisagem com beleza. A geografia que de nota mais de 10, mangues em volta das ilhas como guardas nos cartéis, enfeitando solenemente aos seus igarapés. Espécie tem mais de 10 no globo que é astral, de patos que vão voando e com coreto angelical canta enfeitando a praia. Nosso povo brasileiro que escuta a poesia, dunas de areia cuja face é tão macia, parece um altar erguido a Deus ou então Maria. São 6 horas da manhã. No Porto das Barcas, na cidade de Parnaíba, no fundo do delta, pescadores, catadores de caranguejo estão se preparando para começar um dia de trabalho. Pessoas que vivem do que os manguezais podem oferecer. Homens, mulheres, crianças. Famílias inteiras descem o Parnaíba em direção aos igarapés nestas pequenas embarcações que há séculos são construídas da mesma maneira. Nossa equipe percorreu de barco as áreas de manguezais do delta para acompanhar o dia a dia de quem vive aqui. Logo depois do porto começa a entrada do mangue. No caminho, volta e meia, passa alguém seguindo para o trabalho. A maior parte do mangue é intocado. O manguezal é composto pela aninga, a vegetação rasteira, e o jiquiri, arbustos que antecedem estas outras árvores altas que dão a impressão de que uma floresta também se desenvolveu aqui. Os manguezais no norte do Piauí, com a maior incidência do sol perto da linha do Equador, ganham esta característica. As árvores chegam a atingir mais de 25 metros de altura. Nas árvores de macaco prego.
Esta área alagada é tão exuberante de alimentos que é capaz de abrigar grandes grupos de primatas. As margens do manguezal são fertilizadas por nutrientes que estão sendo carregados todo o tempo pelo rio. Ao lado desses mangues, aqui no delta do Parnaíba, volta e meia surge uma ilha de dunas de areia. Dunas que se movimentam com a ação dos ventos, modificando a paisagem. Entre as raízes das árvores e na lama do mangue vivem várias espécies de caranguejo, principalmente capturado na região. O caranguejo uçá representa 40% da produção pesqueira do estado. Os homens que estão neste barco vão buscar o caranguejo. José de Arimateia amarra o barco, enquanto João Batista prepara o cigarro de palha para espantar os mosquitos. Esta vasilha com um defumador feito com fumo de rolo também ajuda a afastar os mosquitos. Existe todo um ritual para começar o trabalho. Os catadores vestem uma luva feita de retalhos para se proteger das garras do caranguejo. Cada catador chega a capturar 160 caranguejos num dia de trabalho. Desde que uma empresa se instalou aqui, o caranguejo começou a desaparecer. Tem uma firma novata aí que está pegando caranguejo para tirar carne, né? Aí aquele caranguejo miúdo já faz falta por aqueles que vão atrás do grande, né? Nossa, nós pegamos hoje aquele grande, aí deixa aquele pequeno. Quando for na outra semana, a gente vai atrás, aí não acho mais nem aquele pequeno, né? E aí ele vai ter levado tudo, como é que pode algum dia aumentar a dosagem do caranguejo? Então tem diminuindo. Andar sobre as raízes e na lama cheia de conchas de ostras não é nada fácil. José mete o braço na lama e retira um caranguejo. Agora, outro. É com o caranguejo que ele sustenta a família. José tem um sonho na cabeça. A gente essa meio de vida, a gente viver sem estar nessa vida, né? Apesar de alimentar tantas famílias, o manguezal está sendo destruído para aumentar áreas de lavoura. Neste outro trecho do mangue, este peixe, o tralhoto, é um indicador de que o mangue está preservado. Mais à frente, uma surpresa. Junto ao mangue, nas áreas de várzea, os trabalhadores colhem arroz. São áreas férteis alagadas onde há muitos anos se produz o arroz com baixa tecnologia de uso do solo. Para aumentar a área de plantio, o mangue está sendo retirado. Você acha que a terra está cansada? A terra está um pouco cansada. E aqui o patrão, dono da terra, não ajuda nós. Sem assistência técnica, as terras férteis que produzem o arroz vão se transformando em terras pouco produtivas. No começo da tarde, o arroz colhido é levado para as usinas de beneficiamento de Parnaíba. Nas usinas, o arroz é ensacado e vendido. O delta do Parnaíba é a única área do país que produz arroz onde antes existia manguezal. Coragem o trabalhador tem, terra tem. O que está faltando é ajuda. À noite, no Porto das Barcas, os catadores de caranguejo estão de volta. 90% da produção vai abastecer o Ceará. Os caminhões saem daqui carregados. No total, na faixa de 150 mil caranguejos é tirado daqui de Parnaíba. Esse caranguejo vai pra onde? O meu vai para Fortaleza. Vou amar quem eu amo, eu quero bem, que o amor que a gente tem, ninguém deve abandonar. Parnaíba, a cidade mais importante do delta, foi criada no século XVIII. Hoje tem 130 mil habitantes. Como qualquer cidade do Piauí, não tem rede de esgotos. Os dejetos vão direto para as águas do Parnaíba. Aqui, as mulheres lavam roupas, o gado mata a sede e as crianças tomam banho nas águas contaminadas do rio. O lixo é jogado nas margens do Parnaíba. No centro da cidade, quase em frente à Câmara Municipal, o esgoto corre a céu aberto e, é lógico, vai desembocar nas águas do Parnaíba. Perto daqui fica a cidade de Luiz Correia, que nasceu no século XIX, na vila de Nossa Senhora da Conceição. Em 1910, a vila foi coberta pela areia. Para proteger a população,
o governo federal resolveu fixar as dunas semeando plantas rasteiras. Mas, aos poucos, o pisoteio do gado está acabando com a vegetação, fazendo as dunas se movimentarem de novo. Apesar de belas, nesta região, elas fazem um grande estrago. Os coqueirais foram quase cobertos. Embaixo da ponte, as dunas ajudaram a secar o rio que corria aqui. Estradas como esta, que liga Luiz Correia aos distritos de Cajueiro e Macapá, estão obstruídas. E em pouco tempo as dunas vão impedir o trânsito. De frente para o Atlântico fica o distrito de Macapá, um povoado esquecido no tempo. Na sombra do Carnaubal, uma comunidade de pescadores vive como se estivesse no século passado. As casas simples, caiadas de branco, não têm luz elétrica. Dona Francisca Galdino e seus 9 filhos só saíram daqui para ir a Parnaíba, lugar mais distante que conhecem. Dona Francisca não sabe certo sua idade. Dona Francisca, como é que é viver sem luz elétrica? Como é que a senhora faz? O que nós faz é só a lamparinha acesa pela boca da noite. A senhora não tem geladeira? Nada, nada, não tem nada. E como é que conserva a carne, o peixe? Quando a gente pode comprar, na mesma hora a gente cozinha. Pronto. E a senhora pensa em sair daqui? Eu? Penso não, de jeito nenhum. 5 quilômetros deste povoado, a especulação imobiliária vai ocupando esta região desordenadamente. Daqui a pouco você vai conhecer a luta das pessoas que querem preservar o delta do Parnaíba e a beleza da Ilha do Caju. A gente volta num instante. O Bexiga convida você para uma das mais tradicionais festas de São Paulo. Hoje, a partir das 7h30 da noite, festa de Nossa Senhora Quiropita. Compareça, traga a família. Sua participação ajuda na construção de creches, asilos e obras assistenciais da igreja. Apoio Rede Globo São Paulo. Grandes momentos de Fábio Júnior, em LP, cassete e CD Globo Colômbia. Domingo no Globo, o sistema de espionagem política que o Partido dos Trabalhadores montou na máquina do governo. Empregos, como as empresas decidem os salários. Giovanni, os cuidados com as fãs do ídolo brasileiro. O atentado na Toneleiros na versão das testemunhas da história. E mais, o Rio Fanzine, a sessão de livros, o humor da Caceta e Planeta. Domingo no Globo. Se as crianças soubessem quanta dor uma vacina pode evitar, elas até pediriam para ser vacinadas. Você não é mais criança e tem que saber. As crianças de até 5 anos e as mulheres de 15 a 49 anos precisam ser vacinadas todos os anos. Sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite. Acabar com este medo não custa nada. Campanha Nacional de Vacinação. Vacine seu filho para não morrer de dor na consciência. Muita diversão na manhã da garotada. Festival de Desenhos, com as aventuras de Fred e Barney Show. Neste domingo, 10 da manhã. Vou cantar, quem canta mata a saudade, desperta a humanidade, é melhor do que chorar. Vou cantar. Bem perto do povoado de Macapá, o século XX ainda não chegou. Mas os loteamentos das casas de veraneio estão ameaçando o equilíbrio desta região, o delta do Parnaíba. Num dos braços da foz do Parnaíba, as marés e a chuva formam no alto das dunas centenas de pequenas lagoas. Estas dunas, apesar de protegidas pela legislação estadual, estão correndo perigo. Os loteamentos crescem a cada mês, sem arruamento, sem a necessária infraestrutura de serviço, construídas da noite para o dia. Na Praia do Coqueiro, o loteamento já está fora de controle. Na Praia do Atalaia,
onde há a desova da tartaruga marinha, os pescadores contam que os moradores dos condomínios, com medo irreal, atiram nas tartarugas que chegam à praia para fazer ninhos. O fotógrafo e ambientalista Alcide Filho é piauiense e já registrou através de sua câmera o delta do Parnaíba de muitas maneiras. Para chamar a atenção para esta região, Alcide já escreveu reportagens sobre o delta do Parnaíba nos principais jornais e revistas do país. Ele tem acompanhado o crescimento dos loteamentos e está preocupado. A gente pede em usufruir desse espaço o mais próximo dele possível. E toda a orla sofreu uma interferência, uma ocupação humana que descaracteriza a paisagem. Muito triste ver que esse espaço sofreu uma modificação tão rápida, de maneira tão desordenada. Alcide mantém um programa Ondas Verdes em 3 emissoras de TV. Entre elas, a TV Rádio Clube, afiliada à Rede Globo. No programa, além das denúncias, ele faz um trabalho de educação ambiental e recebe as pessoas que estão lutando por uma melhor qualidade de vida. O trabalho na mídia já rendeu algumas vitórias, como a criação da área de proteção ambiental do Delta. A natureza tem um mínimo de tempo para recuperar o seu fôlego, ela segue o seu caminho em paz. Mas foi como professor de uma escola de Teresina que Alcide aprendeu muito sobre o Delta. Alcide tirava as turmas das salas de aula para que elas compreendessem o Delta. Junto com seus alunos, Alcide também descobriu esta região. Vocês imaginem que, como professor, tive isso aqui tudo como sala de aula. Os alunos aprendiam coisas que, de certo modo, iam praticar na vida deles. E quem teve essa oportunidade também teve a consciência de que, passando essa informação de controle de qualidade de vida, de ecologia, coisa que faz parte da vida da gente, contribuiu com certeza para a formação dele. No seu estúdio em Teresina, Alcide reuniu alguns dos seus ex-alunos que participaram das aulas ao ar livre no Delta. Quase todos já se formaram em universidades e este ex-aluno é professor no mesmo colégio onde Alcide deu aulas. Do professor ficou uma lição importante. Cada um tem responsabilidade pela preservação do meio ambiente. As margens estão sendo desmatadas e com isso ocorre sorreamento, o rio está ficando raso e largo. O rio continua ficando raso e largo. Não tem muito planejamento daquela área. Que impressão te causa isso hoje? Eu acho que o problema é cada vez mais preocupante, né? Porque você nota que é difícil conscientizar as pessoas que estão devastando o mangue a respeito do problema, né? Porque as pessoas que não dá às vezes para falar em ecologia com essas pessoas que moram lá, que não têm as mínimas condições de sobrevivência, né? Por causa de pessoas como Alcide Filho, muita gente que vive nos mangues do Delta já tem consciência de que é necessário ter iniciativa para proteger a região. A Barra do Cajueiro é uma área de ocorrência do peixe-boi marinho, um mamífero dócil e ameaçado de extinção. Seu Francisco é um pescador muito respeitado na região. Ele tem impedido a captura do peixe-boi marinho por aqui. Nunca mais no mundo pegaram nenhum, porque eu estou de olho. Agora eu fiquei de olho, estou de olho, não deixo não aceito ninguém. Este lugar bonito e preservado é que atrai o turista. O turismo é hoje a maior alternativa econômica para esta região carente. Uma região que já foi sustentada pela cera das carnaúbas. Ao longo da viagem passamos por grandes extensões de carnaubais, que aparecem em intervalos entre o manguezal. Esta área onde as margens do Parnaíba desmoronam, diminuindo a profundidade, é um perigo para a navegação. Por causa das constantes modificações nestas barras, em 1571, o navegador português Nicolau Rezende naufragou nestas águas. O mestre do Antares, que leva os turistas para a Ilha do Caju, pilota o barco, orientando-se pela velocidade e coloração da água. Agora navegamos no Maranhão. Os turistas estão ansiosos para chegar à Ilha do Meio. Na ilha, a formação de dunas chega a atingir mais de 40 metros de altura. A beleza do lugar enche de alegria o coração das pessoas. Toda esta área do Delta, no Maranhão, também é protegida por lei. Agora vamos partir rumo à Ilha do Caju, que no século passado foi ocupada pelo aventureiro inglês James Frederick Clark. Ingrid Clark é bisneta de James.
Hoje é ela quem administra a ilha da família Clark. Nos 10.500 hectares da Ilha do Caju, vivem 37 espécies diferentes de aves, algumas raras. A ilha pertence à família desde 1847, né? E, inclusive, existem uns móveis dele aqui, né? Mandei recuperar todos, né? São móveis centenários já, né? O que você sabe do seu bisavô? Bem, que ele veio aventureiro, né? Veio aos 14 anos de idade para o Brasil, né? Sozinho, sem família, sem ninguém, né? E fez vida aqui, né? Aos 14 anos. Veio aprender a trabalhar no Brasil, né? O que você tem a ver com James? Eu acho que é aventura. Grande parte da Ilha do Caju é composta de imensas áreas de campos, alagados no período da invernada, nos meses de março, abril e maio. Por causa da pouca chuva, as lagoas não encheram. Um problema para os jacarés. Este jacaretinga se aventurou pela ilha e acabou perdido nas poças de água salgada bem perto do mar. Sem a ajuda do homem, o jacaré pode morrer aqui. Próximo à praia, este manguezal está morrendo invadido pela areia das dunas e pelo aumento da salinidade da água, criando esta paisagem curiosa e bela. Mesmo com a morte dos arbustos do mangue, o lugar abriga várias espécies de aves que aqui fazem seus ninhos. O delta do Parnaíba é uma região em constante movimento, dinâmica, mutante. Daqui a alguns anos, esta paisagem será outra. A fragilidade desta região exige do povo do Piauí bom senso e planejamento. Só assim o velho Parnaíba vai continuar recortando a terra e convocando a vida para o seu leito e suas margens. Eu não me engano, tudo isso é só a obra do nosso Pai soberano. Teresina, a única capital do Nordeste distante da costa do Atlântico, é o destaque do terceiro programa da série sobre o estado do Piauí. O Globo Ecologista apresentando. A gente volta na semana que vem. Até lá. Assista agora Pequenas Empresas, Grandes Negócios.